Café e prosa hoje com os nossos queridos Alex, nosso coordenador do QA02, e o Toshi. Os dois aí já tem algum tempo de CID, então sejam bem-vindos, o papo é com vocês, fiquem à vontade aí. Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, né, o Faca já fez uma breve apresentação aí. Eu sou o Alex, coordenador do QA02. E hoje a gente tem aqui o Daniel Tost, né, que é gerente aqui no CID também, já está com a gente no CID há uns 18 anos, né, Tost? Quase 18 anos. Legal. E quero agradecer também a equipe aí de desenvolvimento humano, né, que fez esse convite para a gente falar um pouco sobre gestão de tempo. Acho que é um tema bem legal aí para a gente levar para não só para no nosso âmbito profissional, né, mas também para o âmbito pessoal, que acho que gestão de tempo ali é um princípio muito legal para a gente sempre ter em mente, assim. E, bom, acho que começando aqui, né, Tost? Acho que passo a palavra para você se apresentar. Então, meu nome é Daniel Tost. Eu já estou no CID aqui há quase 18 anos, como o Alex falou, faço em agosto agora 18 anos. Eu sou engenheiro de computação, formado na Unicamp, tenho MBA em gestão de projetos na GV, e faz 5 anos que eu trabalho, né, como gerente aqui no CID. Atualmente trabalho na parte de engenharia de dados, inteligência artificial, mas trabalhei bastante tempo em NC, né, onde eu conheci o Rinaldi, Baú, Alex, e a gente tem, né, uma história aí junto, então, pô, prazerzaço estar aqui conversando com você. Quando o Rinaldo fez o convite, eu fiquei feliz. Quando fiquei sabendo Legal. que você ia apresentar, fiquei mais feliz ainda. Acho que a gente, né, passou muita coisa junto, né? E é um prazer estar aqui, assim, muito legal. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, então começando aqui, eu acho que nada melhor do que a gente saber assim, né, sobre gestão do tempo. Como que você começou, né? Qual que foi o gatilho ali que te deu que de repente falou, não, preciso começar a gerir melhor meu tempo aqui? Eu tenho um conceito de gestão de tempo, assim, uma coisa bem ampla, sabe? Então, se eu for responder sobre o meu conceito, eu vou dizer assim, sempre. Mas, assim, na minha cabeça, gestão de tempo tem muito a ver com qualquer decisão que você tome, né, que envolva como você vai gastar o seu tempo, você está fazendo uma gestão de tempo, né? Então, acho que a maioria das pessoas aqui, sei lá, começou uma universidade na área de computação e optou pela carreira de tester. E, assim, quando vocês fizeram essa opção, né, vocês não estavam não somente escolhendo a carreira de teste, vocês estavam também decidindo que vocês não iam ser médicos, vocês não iam ser advogados, vocês não iam ser construtores civis. Então, assim, cada decisão que a gente toma, né, acho que o número de possibilidades que a gente tem, ele é infinito, assim. E nós somos seres finitos, né? Aquela máxima que todo mundo diz, né, que quando a única certeza que você tem é a morte, né? Então, você nunca vai conseguir vivenciar tudo que você tem para vivenciar. Então, qualquer decisão que você tome, você está, de uma certa forma, fazendo essa gestão de tempo, né? Então, eu tenho muito isso na cabeça. Óbvio que nem toda decisão que você toma, ela é uma decisão pouco reversível, como a carreira que você escolhe, né? Você tem outras decisões do tipo, sei lá, né? Eu vou para a doceria, né, com a Carol e com a Alice, ou eu vou no happy hour ali com o Faca, com o Baú, com a galera, né? Óbvio que você pode ir para uma e de repente você fala, não, vou pegar o carro aqui e aí eu já, né, vou para outra logo depois. Então nem tudo é uma decisão irreversível. Muitas decisões você pode reverter mais facilmente. E outra coisa que também é importante assim nesse conceito é o que você está tentando, né, fazer com cada decisão. Se eu perguntar para você, né, Alex, você prefere ir com a sua sogra lá assistir uma ópera, né, ou bora no Allianz ver o Jogo do Verdão no sábado, entendeu? Você não precisa dizer, né, o que você vai escolher para nos comprometer, mas assim, você vai tomar essa decisão tentando maximizar alguma coisa ali, né, a sua felicidade, vai tomar uma decisão baseada nos seus valores. Então, assim, eu acho que essa coisa da gestão de tempo eu encaro como sempre, tudo que você faz, você está gerenciando o seu tempo, mas eu entendo que a sua pergunta ela é num contexto mais assim de decisões que são mais reversíveis, né, e um pouco focadas, né, na produtividade assim do trabalho. E acho que nesse conceito a resposta que eu daria, assim, teve um momento em que eu comecei a fazer gestão de tempo e eu acho que esse momento foi muito quando eu estava como desenvolvedor sênior, né, e passei para o cargo de coordenador. E a natureza do trabalho ela mudou muito, né? Então, quando eu era desenvolvedor, eu tinha que focar muito na tarefa, aprofundar muito. Eu trabalhava em uma coisa de cada vez, precisava dar um foco grande.
E quando eu virei coordenador, eram, sei lá, 4, 5 projetos em paralelos, e eu tinha que responder as coisas, e eu dependia das outras pessoas, e tinha muita troca de contexto. Então, acho que nesse momento eu comecei a fazer a gestão de tempo, mas a consciência, assim, sobre o quanto a gestão de tempo é importante, quando eu comecei a me aprofundar mais, foi bem depois, foi acho que uns 6 anos depois, quando eu assumi o cargo de gerente, e a gente assumiu, eu comecei a conversar com o Helder, né, que era o meu gerente na época, e a gente começou, pô, a gente precisa dar um treinamento legal para essa galera, né, que está saindo do cargo técnico e indo para um cargo de coordenação, né? Quais fatores são importantes, né? E a gente elencou 5, 6 fatores e a gestão de tempo era um deles, né? E aí, nesse momento, eu comecei a tomar mais consciência. Pô, realmente, né, eu faço gestão de tempo e acho que eu faço de um jeito legal, né? E a gente começou a procurar treinamento e eu olhava, todo treinamento que eu olhava, eu falava assim, pô, mas não é legal, sabe? Não, sabe? E a gente optou por montar alguma coisa nossa assim mesmo, né? Então, eu fiz vários treinamentos de gestão de tempo, falei, pô, isso é legal, aquilo é legal, coloquei umas práticas que eu usava hoje em dia. Então, assim, a importância dela na carreira veio muito mais cedo do que quando eu tomei consciência de que eu fazia, sabe? O que é uma coisa engraçada. É legal. É, partindo para essa linha, então, de que, né, você citou aí dos treinamentos que vocês fizeram, né? Eu tive a oportunidade de participar desses treinamentos também, foi bem legal. E eu me lembro que você tinha algumas práticas ali, né, dentro desse treinamento, né? Eu lembro que você citava, de repente, de quebrar em metas, alguma coisa, né? Alguma coisa do tipo, assim. Conta pra gente como que era, como que era esse processo, assim. Eu acho que a primeira coisa, né, que você vai começar quando você quer gerenciar seu tempo é realmente pegar alguma coisa que talvez tenha um tamanho grande e dividir isso em coisas menores, né? Acho que isso tem vários fatores, né? Então, por exemplo, você precisa escrever um relatório, né? E você quer botar uma meta de terminar isso até o final da semana. Para você começar, né? O fato da tarefa ser escrever o relatório todo, psicologicamente é pesado para você, entendeu? Pô, é grande, é complicado. Quando você fala, não, cara, esse relatório vai ter, sei lá, 4 capítulos. Então eu preciso escrever o primeiro capítulo. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Você vence um pouco dessa resistência, dessa inércia, né? Dessa dificuldade que você tem de começar a trabalhar e começar a pôr a coisa em movimento, né? Quando você quebra em tarefas menores. E outra coisa é que é mais fácil também você fazer meio que um follow-up da sua meta, né? Então, assim, se sua meta é escrever o relatório até o final da semana e você fala, cara, né? O relatório vai ter que ter 4 capítulos, vai ter que ser mais ou menos um capítulo por dia. Então, conforme vai passando a semana, você vai conseguindo ter essa noção. Pô, hoje eu não escrevi nada, eu estou atrasado com a minha meta ou não. Quando, assim, se é o relatório para a semana toda, você perde essa noção também da sua meta, né? De como você está indo. Então, assim, essa é uma prática, né, bem importante, assim, de realmente dividir as coisas. Legal. E você também tinha alguma organização, assim, de priorização de atividades? Sim, sim, também, né? Eu acho que isso é outra coisa que a quebra em tarefas, ela ajuda, né? Você conseguir decidir melhor, né? Como você vai priorizar ou fazer as coisas, né? Tem bastante coisa relacionada à priorização, né? Tem uma matriz famosa lá que é do Eisenhower, né? Que ele divide ali cada uma das tarefas, e ele coloca, por exemplo, né? Tarefas que são urgentes, né? Ou não urgentes, e importantes ou não importantes. Então, assim, tudo que é urgente e não importante, ele fala, cara, delega para alguém fazer, sabe? É urgente e não importante. Tudo que é urgente e importante, você vai fazer. Mas o ideal é que você não tenha muitas tarefas urgentes e importantes para fazer, porque quando é urgente, cara, você faz acontecer e faz a coisa sair, entendeu? Mas nem sempre você consegue fazer com aquela qualidade que você gostaria, que você espera. Então, o lance da gestão do tempo é muito assim, você perceber que aquela tarefa é importante, fazer a tarefa importante antes dela virar urgente. Porque aí você consegue fazer com uma qualidade, com um tempo melhor. Então, sei lá, é um dos conselhos aí para priorização que eu daria, né? Ah, legal. E, assim, quando a gente está começando, né? Eu acho que em qualquer âmbito, assim, né? A gente sempre tem alguns experimentos que a gente acaba fazendo ali, né? Durante esse processo seu, assim, que você começou a gerir melhor, começou a colocar em prática ali, teve algum processo ali, de repente, alguma metodologia que você foi utilizar para gerir melhor seu tempo e que não se encaixou para você, mas de repente se encaixa muito bem para outras pessoas, assim, né? Só para a gente pensar, assim, de repente, que são experimentos, né? O experimento nem sempre vai dar certo.
né? Teve algum fato que você se lembra, alguma matriz que você utilizou, alguma coisa do tipo que não encaixou legal para você? Acho que tiveram várias coisas assim no caminho que não deram resultado tão legal e não sei se é nada muito decisivo ou grande, mas assim, a primeira coisa é onde manter a sua lista de tarefas, né? Ah, vou manter aqui, sei lá, num bloquinho de notas, né, num papel separado. Eu percebi que, por exemplo, né, sei lá, eu digito mais rápido do que escrevo, né, que é o mal da gente, assim, né? E outra coisa que eu percebi é que quando eu digito, né, a qualidade ali da escrita, ela é uma coisa constante, né? Quando eu escrevo com pressa, nem tanto. Então, assim, usar o bloco de papel para mim não foi uma legal. Às vezes eu escrevia, não conseguia ler depois o que estava escrito ali, entendeu? Ou para mim também nunca funcionou usar alguma ferramenta no celular de lista de tarefas, né? Você tira o celular do bolso, você olha, tem um monte de notificação, você começa a ler notificação, aí você guarda o celular, o que eu estava fazendo mesmo, né? E esquece. Então, assim, acho que tem várias coisas nessa linha. Tem coisas do tipo, eu tinha muito uma pegada de quebrar bem em tarefas pequenas e coisas do tipo, pô, eu preciso fazer isso aqui, mas eu dependo de determinada pessoa. Então eu colocava uma tarefa ali meio que, pô, conversar com a pessoa ou fazer um pedido para a pessoa. Aí fazia o pedido, de repente dava uma semana depois, né? O Helder me cobrava lá, cara, e aquilo ali saiu? Eu falei, eu mandei e-mail para a pessoa e não coloquei um item aqui que tinha uma dependência que eu tinha que cobrar a pessoa depois, sabe? Então tem várias coisas que você vai aprendendo assim no caminho, né? A coisa dá errado e você volta para trás e fala, pô, preciso dar um jeito ali de fazer isso aí funcionar, né? Legal. E, assim, daqueles treinamentos, né, eu peguei para dar uma olhada ali para clarear um pouco as ideias, né? E eu anotei uma frase sua lá, que eu achei muito interessante, eu acho que é legal a gente bater um papo em cima dela aqui, né? Pensando muito na urgência, né? Às vezes a gente está trabalhando ali, e aí, você citou o Elder, né? Veio algum pedido ali, ó, preciso que você faça isso daqui, assim, assim, assado. Só que você tá com uma pilha de atividades lá que você precisa dar vazão também, né? E aí eu acho que essa frase, ela se encaixa muito nesse sentido, assim, né? As pessoas, elas têm mania de pedir o que esperam que você faça, e não o que elas realmente precisam. Isso é muito, muito legal, assim, achei bem forte, e queria que você falasse um pouco pra gente, assim, sobre ela. Tá? Na verdade, quando alguém vem te pedir alguma coisa, ela tem muito objetivo em mente, né? E muitas vezes a pessoa te pede para você, ok, fazer aquilo que ela pede, né? E você faz e tranquilo. Mas às vezes a pessoa te pede uma coisa que vai te dar um trabalho monstruoso. E aí o passo é conversar, cara, para que que você precisa disso, né? Para que que você vai usar isso? A pessoa vai te explicar e você fala, cara, tá, mas para esse objetivo precisa ser desse jeito? Se eu fizer dessa outra forma, não tá ok? E muitas vezes essa outra forma que você propôs, ela atende, né? E é uma forma mais fácil de fazer, né? Então, é um conselho, assim, de forma geral, você não precisa perguntar o objetivo de tudo que te pedem, mas quando é uma coisa que te dá muito trabalho, é legal entender o porquê, porque você pode, tá, bolar alguma coisa alternativa que te dê menos trabalho e que te dê o mesmo resultado, né? É importante. Legal. E ainda nesse contexto, assim, de alguém chegar e pedir alguma coisa para você, né? Você citou a parte do celular ali também, né? Eu acho que uma coisa que implica muito, assim, né? Eu acho que é talvez um vilão ali na nossa gestão de tempo, são as trocas de contexto, né? E interrupções. Então, imaginando assim, da parte de interrupção, né? Imagina que você está numa atividade lá que você fala, eu vou levar uns 2 dias para fazer isso daqui, mas eu preciso focar nisso. E aí chega um colega de trabalho, né? Toste, me ajuda aqui rapidinho, né? Você vai lá, para, eu sei que é rápido, vou lá, ajudo ele. Você volta para sua atividade, chega outro colega de trabalho. Aí você ajuda ele, passa 10 minutos, chega outro colega de trabalho, alguma coisa assim, né? Como que você lidar assim com essas interrupções, que você vê que de repente, poxa, eu preciso focar aqui, mas eu também não posso deixar as pessoas na mão. É uma situação, né, vamos dizer assim, complicada, mas, sei lá, durante o tempo a gente desenvolve várias técnicas para lidar com isso. Acho que até a quebra em tarefas menores é uma coisa desse tipo. Se a sua tarefa é escrever um relatório, você vai levar, tipo, o dia para fazer e provavelmente alguém vai te interromper durante um dia. Se ela é, né, por exemplo, mandar um e-mail ou escrever um pedaço, muitas vezes você vai conseguir terminar antes de alguém te interromper. Então, isso já é uma forma de você diminuir um pouco, minimizar um pouco essas trocas de contexto. Outra coisa, né, também foi uma prática que eu comecei a adquirir depois de um tempo, é muito. Eu pensava muito nos objetivos de uma forma diária, que eu queria resolver até o final do dia. Mas eu comecei também a pensar numa forma mais semanal, assim, do tipo, o que que eu quero terminar, que é importante para mim terminar durante essa semana. E colocar isso. E geralmente são poucas coisas que você precisa fazer durante a semana. E todo dia olhar para essa meta, né, e depois
ver como é que isso aí está indo. E, de uma certa forma, isso também te ajudar a fazer, né, esse follow-up das atividades. Então, isso também melhora um pouco, né, porque você vai percebendo, pô, planejei terminar alguma coisa hoje e não terminei por causa das interrupções, sabe? E, aí acho que vai meio nessa linha, né, do tipo, eu teria que terminar um negócio hoje, já não terminei, passei para amanhã. Quando alguém vem me pedir alguma ajuda, eu conversar, cara, você precisa realmente disso aí para hoje ou não, né? Como é que a gente faz? Eu tenho aquele conceito, né? Tipo, se não leva nem 2 minutos para você fazer, cara, faz na hora, entendeu? Porque você ajuda alguém, a pessoa, né, se libera, e isso pode virar um benefício para você no futuro. Mas assim, se o tempo inteiro, né, tem alguém te interrompendo, você também tem que olhar para as coisas de longo prazo. E o lance dos 2 minutos, assim, eu acho, né, eu coloquei meio que como uma regra, eu acho uma coisa legal, porque não sei, pelo menos eu vejo assim que a generosidade ela tem ela é uma coisa meio mágica, assim, é um negócio meio quando você ajuda os outros, cara, tem o karma, assim, a Você retribuição ganha vem mais para energia, você, né? né? Você fica mais feliz, mas assim, outro dia eu estava, sei lá por quê, eu fui me meter a ser revisor de RDA, né? Me pediram, eu falei, não, beleza, vou ser revisor de RDA lá, né? E eu revisei a RDA do Bixby, Aí cara. não tem energia que ajude. E eu revisei a RDA do Bixby, falei, não, beleza, vou revisar aqui, revisei e tal. E de repente eu olhei lá no RDA que a galera tinha feito uma ferramenta que é um desafio que eu tenho no trabalho atual, entendeu? E deu resultado, né? Eu perdi o tempo ali, né? Eu gastei 1 hora revisando que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas, cara, eu encontrei ali uma coisa que talvez poupe 2 meses de trabalho do meu time, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, nesses favores, né, ajudar o rapaz que trabalha com segurança ofensiva, porque ele precisava fazer um assessment num equipamento Windows, e eu era o controller da. Aí eu falei, não, cara, fica tranquilo, emprestei ali para ele tudo, né? Até hoje, esses dias eu precisei de um security review, o cara parou, veio na minha mesa, explicou como é que funcionava, como é que eu pedia. Então, assim, a gente tem que ficar de olho na nossa meta, né? Mas você tem que sempre que pensar que, sim, a generosidade ela tem uns caminhos diferentes, assim, né? Estranhos, assim. As coisas acabam se pagando, as coisas acabam dando certo. E uma coisa que você acha que às vezes é uma perda de tempo, né? Você acaba gerando uma corrente, assim, e aquilo volta de alguma outra forma para você, né? Seja numa forma de uma amizade que vai te poupar tempo no futuro, seja uma solução que você descobriu, né? Então, eu sempre dou esse conselho, né? Nem para um lado, nem para o outro, né? Foque nas suas metas, porque é bem fácil você se pegar fazendo um monte de tarefas de 2 minutos e deixar de lado o que é importante e o que é grande para você. Mas, por outro lado, também não ajudar as pessoas e só ficar focado em você tem também o lado negativo, né? Então, esse balanço não é uma coisa que eu vou vir aqui dar a solução para cada um de vocês, né? Vocês vão acabar, né, na experiência de vocês, entendendo quando é melhor fazer alguma coisa ou outra, né? Não existe uma regra para isso. Legal. Ainda mantendo um pouco assim esse lado, né? Comentei sobre as interrupções, né? Das pessoas chegarem te pedir, assim. Eu vejo que um vilão, assim, né? Do nosso dia a dia ali é o nosso celular, né? De repente você vem trabalhar, você deixou lá sua família e tudo mais, você tem 2 filhos pequenos, né? E aí pode rolar aquela preocupação, de repente, de acontecer alguma coisa e eu não conseguir, né? De repente ver a tempo ali para de repente ajudar alguma coisa, né? Você tem algum trabalho assim que você faz, de repente você fala, tem alguma, não sei, de repente uma técnica, né, que você fala assim, não, em tal momento eu não olho para o meu celular, alguma coisa assim, porque o celular, né, principalmente quando a gente tem algum smartwatch, ele tá popando notificação ali, né, de repente você tá lá trabalhando, de repente, nossa, é um e-mail, não, nossa, é grupo, né, tem alguma coisa que você segue assim para de repente você falar, não, eu preciso me desligar, senão eu vou ficar trocando aqui, vou ficar perdendo tempo toda hora tendo essa interrupçãozinha aqui que não está agregando. Acho que sim. Acho que não só o celular, mas, por exemplo, o seu e-mail corporativo, ele também é uma fonte de interrupção, né? No meu caso, eu sempre tento assim, ó, antes de começar no trabalho, né, eu leio todos os e-mails e olho as mensagens do celular. De repente, umas 10 da manhã eu faço o mesmo, na hora do almoço eu faço o mesmo, um momento à tarde, para você não ficar o tempo todo pegando ali o celular e olhando, né? Ou não, também ficar o tempo todo no seu e-mail. Porque assim, se alguém quer alguma coisa urgente de você, ele não vai mandar um e-mail, ele vai dar um jeito de te alcançar, né? E eu lembro que, né, usava essa prática tudo, e quando eu comecei, né, essa parte do curso de gestão de tempo, a minha esposa estava grávida até, né, na época, então eu falava assim, cara, né,
sei lá, vou botar o toque dela diferente, vou fazer alguma coisa que identifique que é ela, né? Porque vai que são meus filhos nascendo, entendeu? Então, acho que tem isso, né? Você tentar deixar de lado e para algumas pessoas que são importantes, assim, você colocar algum toque diferente, alguma coisa que faça você saber que é ela, assim, né? Você silencia todos os grupos e, né, não silencia as pessoas. Hoje os aplicativos eles têm essas opções, né? Acho que é uma coisa legal assim. E o e-mail é a mesma coisa, né? Ler um, né, um momento do dia, outro momento do dia e realmente nesses intervalos focar no trabalho mesmo. Porque se você está o tempo todo vendo se tem e-mail chegando, tá o tempo todo, pô, comecei a fazer isso aqui, chegou um e-mail de outra coisa, pô, vou parar para olhar esse e-mail daqui, né? Não, né? Vamos tentar dividir. Chegou um e-mail, em vez de sair fazendo o que eles pediram, pega aquilo, coloca na sua lista de tarefas e olha a prioridade daquilo que chegou em comparação com o que está lá, né? Para decidir se você começa a fazer agora ou não. Então, acho que são essas coisas, né? Apesar que o lance das interrupções ele melhorou com o trabalho de home office, né? Porque antigamente a pessoa chegava e cutucava o seu ombro, daí você não tinha muita opção a não ser olhar, né? Hoje em dia aquilo popa numa mensagem e você decide o quando responder ou não, né? Então, de uma certa forma, acho que isso ficou menos crítico, sabe? A gente se libertou um pouco disso, estando trabalhando em casa. Tem só aquelas pessoas que têm toque, né? Se ela vê o númerozinho da notificação ali, ela não consegue não abrir, né? Eu me coloco nesse caso. Mas, assim, legal, você tocou nessa parte dos e-mails, né? Acho que bem bacana aqui. Trazendo um pouco também, mantendo ainda, né? Um pouco ali dentro do nosso dia a dia, né? Vou trazer uma situação aqui, de repente. Você vê lá que você, né? Chegou num dia à noite, você olha lá, de repente, suas atividades, no final do dia. Você fala, nossa, amanhã eu preciso dar vazão nessa atividade X aqui. E aí você vê que o seu dia está totalmente comprometido com reuniões, né? Você olha lá, poxa, eu tenho reunião das 9 às 10, das 10 às 11, só que a sua diretora está lá que você precisa, né, entregar para ela, né? Só que, assim, imaginando ainda esse contexto de reuniões, né, você olha o seu Outlook lá e você vê, sei lá, 5 reuniões na parte da manhã, que você, poxa, se eu atender todas essas reuniões aqui, eu realmente não vou conseguir dar vazão no que ela me pediu, né? E aí você tenta pegar um pouco mais de informações assim nessas reuniões, você vê que não está muito claro ali para você, né? Qual que vai ser o seu nível de envolvimento, né? E aí qual que é a dica que você dá tanto para quem planeja essas reuniões quanto para quem precisa atendê-las? Em relação a reuniões, pelo menos depois que eu comecei a olhar, né, mais essa parte de gestão do tempo, uma prática que eu sempre tenho, porque quem marca reunião geralmente são os gerentes, né, e eu sou um dos culpados pelas pessoas terem um monte de reuniões. Então, uma coisa que eu sempre tento é falar assim, pô, legal, vou chamar as pessoas para reunião, deixa eu escrever uma agenda aqui né, dizendo qual que é o objetivo da reunião, dizendo o que que a gente vai falar, que sei lá, no meu ponto de vista, assim, se eu peço uma hora, né, do dia daquela pessoa, que eu justifique, né, o porquê eu preciso daquela pessoa por uma hora. Então, assim, se quem agenda com você tem essa prática, você vai conseguir ler lá, né, ver o motivo, ver a agenda, e você vai saber se, pô, é importante eu estar, ou não, não é importante eu estar. E se não for importante você estar, você pode, né, chegar com a pessoa e falar, ó, você me convidou, tal, você acha que é importante eu estar aqui ou não? Porque muitas vezes, né, a pessoa que está marcando, ela fala, pô, se eu não convidar a pessoa, sei lá, ela pode ser envolvida por aquela decisão, ela pode querer estar presente, então a pessoa nunca vai saber se você, sei lá, vai ficar chateado de não ser convidado ou não, né? Então você sempre assume, pô, ela, né, me convidou para eu estar informado e tudo, mas talvez para mim esteja ok não estar lá e só receber a ata depois, entendeu? Então acho que esse trabalho é um trabalho que você tem que fazer e às vezes realmente você tem muitas reuniões e não tem nada, né? Só vem o convite. E aí você vai pelo subject ali, pelo título, você vai olhar, cara, isso parece importante ou não? Isso aqui talvez eu não precise participar. Conversar com a pessoa, falar, ó, eu tô com muita entrega, sobre o que é isso aí? Você acha que é importante eu estar lá? É importante eu participar? Tá, legal. Pô, eu posso ou não participar? Você poderia se comprometer a fazer uma ata do que foi discutido, decidido e me mandar depois? Tudo bem por você, entendeu? Acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Chega um momento que, assim, você tem que riscar o chão e falar assim, ó, cara, não tá dando, entendeu? Senão as pessoas continuam, né, controlando o seu tempo, gerenciando o seu tempo por você, né? Então acho que, sei lá, é uma dica que eu daria. Eu sei que às vezes é difícil você, né, ir no seu chefe e falar assim, né? Se você não se sentir confortável, tudo bem, né? Mas, sei lá, talvez alguma delas seja com alguém que você tem mais intimidade, que seja ok, e você possa fazer isso. É importante levantar a bandeira. Legal.
Agora, pensando um pouco assim, acho que gestão do tempo, a gente falou bastante aqui do lado profissional, né? Mas eu acho que é legal a gente pensar também no lado pessoal ali, né? Na sua casa ali, né? Lógico assim, pô, você tem sua família, você tem seus filhos, tem sua esposa. Com certeza você termina o seu trabalho aqui, você tem um segundo turno em casa, né? E aí você aplica essas técnicas também na sua casa, assim, né? Eu sei que você não vai chegar para sua esposa e falar, minha prioridade aqui é isso daqui, né? Que senão você tá um pouco enrolado. Mas você usa alguma técnica, assim, alguma coisa na sua vida pessoal também? Eu não tenho, na verdade, lista de tarefas, né, na vida pessoal, mas quando eu faço o planejamento da semana, né, o que eu tento fazer é não só pensar nos meus objetivos de trabalho, mas também as coisas que eu quero fazer na minha vida pessoal, alguma coisa que eu precise consertar em casa, né? Sei lá, pô, recentemente quebrou lá, alagou a casa de máquinas com a chuva, quebrou o motor da piscina. Pô, preciso consertar isso aí, cara, preciso consertar essa semana, né? Porque a gente quer usar, sei lá, a piscina no final de semana, entendeu? Isso eu também coloco na minha lista de tarefas ali para, de repente, na hora do almoço, arrumar um tempo de ligar, né? Conversar com a pessoa. Ou alguma coisa que eu planeje fazer com a família. Pô, esse final de semana eu quero viajar. Pô, então eu preciso reservar o hotel até determinado dia. Então, sim, quando eu faço meu planejamento do que eu quero fazer na semana, eu não penso só, né, no meu perfil profissional, eu penso no meu perfil pessoal, né, o que eu quero realizar ali nesse tempo. Então, nesse ponto, sim, né, mas aí eu não tenho, né, uma lista de tarefas e é mais uma coisa para não deixar de lado, vamos dizer assim, porque às vezes a gente pode ter essa tendência, né, de focar muito no trabalho e esquecer uma parte bem importante da nossa vida, né, que é a nossa família, que é a nossa vida pessoal. Legal. Pensando ainda muito na família, né? É, imaginando aqui uma situação que, de repente, eu me vejo muito nessa situação, assim, né? De repente, você não conseguiu dar vazão nas suas atividades ali, você vê que seu dia foi totalmente atribulado, só que você tem sua família ali também, né? Você consegue chegar em casa, assim, e desligar mesmo, né? Imaginando que, assim, quando a gente começa, né? Você deu várias dicas aí pra gente, imaginando, de repente, que você tem a sua lista de atividades ali do trabalho, né? E aí você dá uma revisada nela no final do dia, poxa, hoje não foi legal, eu preciso entregar isso daqui, não vou conseguir, né? E aí você chega na sua casa, você tem seus filhos, tem sua esposa, né? E aquele negócio fica martelando. Como que eu vou dar vazão nisso daqui, né? Só que você já está na sua casa, né? Você consegue fazer girar essa chave, né? Imaginando que você tem todas aquelas atividades que você acabou listando, então tá fresco na sua cabeça, né? Tá fresco na sua memória, mas você está na sua casa, né? O contexto é outro, né? Você consegue mudar esse contexto na sua cabeça? Eu acho que sim, né? Eu acho que hoje você está na sua casa já não é mais né? Todo mundo com o computador em casa pode Exatamente. trabalhar de casa, né? Então é um pouco pior do que isso. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu procuro muito fazer coisas que me tragam para o momento presente, assim, sabe? Eu acho que não é muito saudável você ficar ali na sua cabeça, martelando ou pensando em alguma coisa que ou está fora do seu controle ou você não pode realizar naquele momento, né? Então, assim, óbvio que, pô, não deu certo, eu não consegui fazer as coisas, em algum momento você vai ter que parar e pensar naquilo, fazer uma retrospectiva, porque todo aprendizado vem de você ver o que deu errado e como é que você vai lidar com aquilo para frente. Mas você tem um momento certo para fazer isso, né? Então, eu não sei, eu tenho muita essa pegada de realmente viver o momento presente, ou sei lá, você para e medita, ou você tem alguma atividade que te exige atenção, né? Então, assim, eu gosto bastante de desenhar, ou de colorir um desenho, assim, porque é um negócio que eu fico uma hora lá e concentrado naquilo, e a minha cabeça fica naquilo, e a minha filha gosta também, então ela senta do lado e fica também. Então, assim, acho que é importante, a gente tem que se permitir fazer coisas que realmente sejam ali para você estar no momento presente, para você gastar o tempo. Eu acho que hoje em dia existe uma pressão muito grande da gente, pô, no seu momento de lazer, você está estudando alguma coisa, você está sempre evoluindo, você está sempre, sei lá, muito focado em evolução e, na verdade, não é isso, né? Na verdade, você precisa sim, ter uma boa vida, você precisa estar descansado, porque o estar descansado aumenta a sua produtividade, né? Então, sei lá, talvez você, pô, vou começar a fazer uma aula de música. Eu sei que eu nunca vou ser um músico profissional, sabe? Mas é uma coisa ali que me traz para o momento presente, é uma coisa, uma atividade que me dá prazer, sabe? E estando no momento presente, tendo prazer, se descansando, no dia seguinte você vai render mais, né? A gente tem experiência aí de empresas fazendo
né, 4 dias de trabalho semanal e mantendo a produtividade, né? Como é que isso é possível, né? Então, eu acho que a qualidade do seu trabalho não é só o tempo que você investe nisso, né? Mas a qualidade mesmo, né? Do seu trabalho durante esse tempo. Então, ter essa separação é importante, sabe? E a dica que eu daria é, se você não consegue fazer isso, sei lá, procure uma atividade que te traga para o momento presente, né? Sei lá, vou andar de bicicleta. Talvez você ande de bicicleta e fique pensando, né? Então, pô, não é uma atividade legal. Ache uma atividade, né, em que você se concentre naquilo que te dê prazer, que isso traz benefícios aí. Eu acho que acaba até traumatizando aí, né? A pessoa vai andar de bicicleta e fica pensando no trabalho, ela acaba o passeio e não curtiu, né? Aí fala, não quero mais andar de bicicleta, não. Então, mas isso é da pessoa, né? Tem gente que, né, o caminhar é uma coisa legal, né? Às vezes você sai caminhar e sai olhando a paisagem e, sei lá, aquilo te faz bem, entendeu? É uma coisa que você começa a andar e olha uma árvore, um passarinho, etc. Às vezes passeando de bicicleta é isso, mas é o que eu estou falando, às vezes, se você faz essa atividade, alguém te recomenda, você faz, e mesmo fazendo você não consegue tirar da cabeça, procure outra, cara. Vai ter alguma coisa que você consiga fazer que traga a sua atenção ali para o momento presente. Acho que isso é importante. Legal. Acho que nesse ponto ainda, né, a questão do home office, eu acho que ela pega bastante ali, né? Porque, de repente, se você está presencial, né, você saiu da sua casa, você veio para o trabalho, né? Então, você tem aquele deslocamento ali para sua casa, né? E o contexto mudou, né? É Porque uma você foi para separação, sua né? casa. É. Agora, se você está na sua casa mesmo lá, dá a impressão que, assim, é, de repente, vamos supor que você está trabalhando na sua mesa de jantar ali, né? E aí você tá lá, de repente você não tem um escritório, não sei, né? E aí você tá trabalhando na sua mesa de jantar, você desligou o computador, você vai jantar, né? Você olha para aquele lugar seu ali, que é o lugar que você trabalhou o dia inteiro, você falou, eu não quero sentar nesse lugar aqui. né? Eu acho que isso também acho que essa questão do presencial ali, né? A questão do home office, eu acho que ela pega um pouco ali, né? Nesse sentido da gente conseguir se desligar um pouco, né? Eu acho que se a gente tem uma cabeça um pouco mais livre, né? A gente tem mais energia para a gente gerir melhor nosso tempo, né? Acho que não é mais aquela separação binária, né? Estou no ambiente de trabalho, estou no ambiente de relaxamento, né? Agora as coisas meio que se misturaram, né? Por isso que eu comento, cara, procure alguma coisa que, né, te faça esquecer do trabalho, entendeu? Eu acho que até questão de momentos como esse daqui, né, para a gente poder conversar um pouco ali, abrir um pouco a cabeça, eu acho que é legal, eu acho que também ajuda, né? E eu achei pensando assim mais nos resultados, né? Eu acho que você já falou aí inúmeros benefícios para a gente, né, do que isso trouxe para você, né? Você gostaria de pontuar algum assim que você fala, cara, minha vida mudou muito depois que eu comecei a gerir melhor meu tempo por conta disso, disso e disso. Antes era assim, agora é de tal forma. Eu não sei, assim, eu não sei se eu saberia trazer algum benefício, assim, da gestão de tempo, na verdade, eu, eu acho que vai muito ligado, é uma pergunta difícil, assim, vai muito ligado no. Eu sempre tive um valor de, sei lá, tentar fazer tudo da melhor forma que eu queria, né? Não ser o melhor, não nesse sentido competitivo, mas de entregar o meu máximo todos os dias, né? E nesse sentido, eu acho que a gestão de tempo ajuda muito, porque ela ajuda, vamos dizer assim, né, eu a focar nas coisas que são mais importantes para mim e entregar o meu máximo todo dia. Então, assim, quando eu comecei a olhar como uma coisa que eu precisava aprender e não mais como uma coisa que, sei lá, que simplesmente acontece, acho que sim, que eu comecei a ser mais produtivo, mas não era isso em si que fazia diferença para mim. Acho que a diferença para mim fazia muito o fato de eu ter esse valor, de querer sempre estar entregando melhor, e aí eu ver que eu conseguia entregar mais com isso, sabe? Porque, na verdade, é como eu comentei lá, né? A gente toma a decisão da gestão do tempo, mas o legal é que você tome a decisão baseado nos seus valores ou em quem você é, que você gaste o seu tempo de uma forma que te traga prazer, que te traga felicidade, né? Porque eu acho que isso, né, de melhorar, de fazer o que eu posso e de deixar as pessoas ao meu lado felizes, né, porque eu fiz o que eu posso, é uma coisa que me traz felicidade. Então, para mim, a gestão de tempo, vamos dizer assim, melhorou, né? Mas sei lá, acho que não sei, não sei dizer, estou meio confusa a resposta, né? Mas eu acho que sim.
se você enxerga a gestão de tempo como uma forma de maximizar alguma coisa que te traga valor, ela sempre vai te trazer um benefício, né? Então, assim, eu valorizo muito isso, então eu vou gerenciar meu tempo melhor para passar mais tempo fazendo isso. Então, sei lá, acho que o que aconteceu comigo é uma coisa que aconteceria com qualquer pessoa que faça uma gestão de tempo ou que olhe para dentro e perceba o que é importante para ela e quais são os valores dela, porque fazendo isso você vai acabar, sei lá, dedicando o seu tempo ou dedicando uma parcela do seu tempo a fazer algo que é importante para você. Acho que mais nesse sentido. Legal. Eu vejo que quando a gente consegue controlar melhor ali o nosso tempo, né, eu acho que a gente consegue gastar energia naquilo que a gente realmente acha que é relevante, né? E aí, de repente, imaginando que num dia de trabalho ali você consegue ver que você gastou energia naquilo que você acha que foi produtivo, né? Com certeza você vai chegar na sua casa e você vai ter uma noite mais tranquila ali, né? Você vai ter na sua cabeça que o dia foi produtivo, que o dia rendeu, né? E aí você vai ter mais energia, até mais disposição ali para curtir com sua família, né? E aí, finalizando aqui, Toste, né? Eu lembro que você, pelo menos do tempo que a gente trabalhou junto, pode ser que você tenha mudado isso, né? Mas eu lembro que você tinha um hábito assim muito bom assim para leituras, né? Lembro que você, né, era um cara assim que lia vários livros assim, né? Em cima dessa gestão de tempo, assim, tem algum autor que você de repente falaria, ó, quem quiser se interessar mais pelo assunto, quem tiver, né, interesse, pode procurar pelo autor X, pelo livro Y, alguma coisa assim? Preciso, assim, lembrar na minha cabeça tudo que eu li que tem relação com gestão de tempo, mas um fácil mesmo é um clássico, que é o do Os Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, né, do Stephen Covey. É um livro bem legal, assim, toca muito a gestão de tempo. Eu li um livro também que era sobre gestão de tempo, preciso pegar ali o nome do autor depois e passar, não estou lembrado agora, mas foi também um livro interessante. Esses dias eu li acho que é 4.000 semanas, esqueci também o nome do autor, mas ele é mais sobre filosofia do que gestão de tempo. Acho que é 4.000 semanas, gestão de tempo para mortais, onde ele coloca esses conceitos, né, do tipo que é importante você que é importante você tomar as decisões, né, baseado nos seus valores, que a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente se propõe, porque, né, nós somos finitos, as possibilidades são infinitas. Esse é um livro bem legal também, não tanto para técnicas de gestão de tempo, mas para abrir a sua cabeça. Que mais, que mais? Eu li um livro também legal, nada a ver com a gestão de tempo, né, mas do David Goggins. Ele é famoso, né, ele era um CEO, né, do exército americano lá, e ele é um cara, assim, total, que ele sempre tenta se desafiar, assim, né, o livro chama Can't Hurt Me. Ele sempre tenta se desafiar o tempo todo. E ele tem uma coisa que eu também achei bem interessante para a gestão de tempo, que eu não comentei aqui, né, mas que é o 40% rule, né, a regra dos 40%. Ele diz que toda vez que você se sente cansado, acabado e mal, você só está nos 40% do seu limite. Então, se você empurrar, continuar aquilo, você vai conseguir o que eles chamam de second wind, né? E é um conceito legal, é um hack legal, assim, quando você precisa fazer uma entrega e você se sente meio acabado, você parar e pensar assim, cara, só estou nos meus 40%. Vamos seguir que vai dar certo. E aí você, né? Então é um hack legal, eu achei legal esse livro, esse hack, vamos dizer assim. Não acho que você não levaria ao ponto que ele leva, né, de viver dessa forma, né? Ele vive dessa forma, mas quando você precisa de um gás extra, você pensar, não, cara, eu consigo mais, sabe? É por isso que quando você está na academia lá e o personal grita na sua lembrando cabeça, disso agora. grita na sua cabeça, você tira a força, você não sabe de onde faz, né? Esse também é um conceito legal que eu aprendi nesse livro, assim, falei, cara, bem interessante e muito verdadeiro, sabe? Então eu diria esses, assim, eu diria os Sete Hábitos, né? Acho que é o mais clássico, o mais relacionado a isso, o Can't Hurt do David Goggins, o 4.000 Semanas, não vou lembrar o autor, Jason, mas é Gerenciamento de Tempo para Mortais, não tem muito como não achar. Acho que esses são os principais relacionados à gestão de tempo, assim. Legal. Acho que seria interessante também se a gente abrisse para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, muito interessante aí a conversa com o Toste. Tem muita experiência em gestão de projetos e tempo, né? Principalmente gerenciando vários projetos, né? Aqui do CID é quase que vital,
você fazer a gestão de tempo, né? Senão você não consegue fazer isso. Eu queria que vocês dessem que você, Tosti, desse uma dica aí para o pessoal. Muitas vezes eu escuto alguém falando no time assim, nossa, estou perdido assim com gestão de tempo. O dia acaba e eu tenho um monte de coisa para fazer, eu fico perdido e a pessoa fica com aquele sentimento de incômodo, né? Fica com aquela sensação, nossa, acabou tudo, e a pessoa se desespera, né? Porque tem que fazer um monte de coisa, então fica desesperada naquela ânsia de fazer as coisas, e não sabe nem por onde começar, o que que aconteceu, parece que passou né, um caminhão em cima da pessoa e ela ainda não sabe. Se você conseguisse dar algumas dicas de como a pessoa sair dessa situação, de ela perceber e, e alguma coisa para acalmá-la também. Legal. Eu acho que vai um pouco na linha daquilo que eu comentei, né? De repente você parar e pensar assim, semanalmente, né? O que que eu tenho como objetivo para essa semana, o que que eu gostaria de entregar e tentar bolar até sexta-feira eu quero terminar determinada coisa, até quarta-feira eu quero fazer alguma coisa, meio nessa linha. Depois pegar isso aí, né? Quebrar em atividades menores e colocar ali numa lista de tarefas, né? E trabalhar meio com foco nisso. Óbvio, vai chegar gente pedindo coisas, né? E você tendo essa lista de tarefa, quando alguém chega e te pede alguma coisa, você não vai sair fazendo, você vai pegar aquilo, colocar ali na sua lista de tarefas e vai olhar para aquilo e vai falar assim, legal, como essa nova tarefa, né? Qual que é a prioridade dela em relação ao restante dessas outras coisas aqui? Se for menos prioritária, beleza, ela vai entrar no backlog, ficar ali, você vai continuar mantendo a sua meta da semana. Mas, de repente, quando isso chegou e chega com uma prioridade maior, a ideia é você voltar ali na sua previsão semanal, né, e dizer assim, pô, talvez alguma das coisas aqui que eu tinha para fazer eu já não vou conseguir fazer. Vamos dizer assim, mover ela para fora da semana, né, vou deixar para a semana que vem e vou colocar isso aqui, sabe? Eu acho que não tem nada pior do que você, sei lá, se colocar uma meta, né, as coisas mudarem meio que no meio do caminho e você continuar trabalhando para tentar atingir uma coisa que você já sabe que não vai atingir, né? É um negócio muito desmotivante. Então, sei lá, todo dia, assim, toda tarefa que chega, você tentar, né, fazer isso, né, fazer essa comparação, ver se a meta que você colocou ainda se aplica, né, no começo de todo dia olhar para aquela meta semanal, ver se ela ainda é ok ou não, e se foi alguma coisa que você se comprometeu com alguém, ir lá e conversar com a pessoa, pô, eu me comprometi, mas talvez eu não vá conseguir entregar, tudo bem mover isso, né, ou até pedir ajuda para alguém, né, de repente você não sabe daquilo, né, mas você tem um gerente de projeto, você com ele e falar, cara, ó, eu tenho 3 coisas para fazer, cara, eu não vou dar conta. O que que é mais importante para você, né? Ou para o seu gerente, que são pessoas com mais experiência que vão conseguir também te aconselhar, né? Mas a dica que eu daria é assim, não sair fazendo tudo o que te pedem, né? Manter a sua lista, colocar na sua lista, definir a sua meta, revisar a sua meta, né? Porque você definiu que aquilo está escrito em pedra, que você tem que seguir aquilo de qualquer forma, né? É ser gentil com você também, né? Eu acho que sei lá, a gente não consegue fazer tudo que pedem para a gente não consegue fazer tudo que a gente se planeja e, sei lá, cara, é natural você estimar alguma coisa e errar. Muitas vezes você está dando uma estimativa de uma coisa que você nunca fez, então, pô, beleza, eu errei, né? Mas legal, eu errei, estimei para menos, falei que ia terminar antes, não terminei, deixa eu ir lá conversar com a pessoa. Mas, sei lá, acho que vai nessa linha de ter a meta, vai nessa linha de quebrar a meta em tarefas menores, em tentar acompanhar. E vai na linha de ser gentil com você mesmo, né? Tipo, tá bom, cara, talvez ninguém no mundo conseguiria fazer tudo que você se planejou a fazer ali, né? E tá ok não entregar, não tem problema, né? Desde que você vá lá e converse e alinhe. Então, sei lá, seria o conselho que eu daria, assim. Temos mais uma pergunta aqui no chat. O Baú Tosti está te perguntando como que você consegue ter tempo para ler tantos livros? Eu acho que, de novo, quando eu comentei aqui da gestão do meu tempo e dos meus valores e do que é importante para mim, uma das coisas é essa coisa de, tipo, entregar o melhor e estar sempre evoluindo. E, assim, a leitura ela tem 2 coisas muito importantes para mim. Uma é que ela vai bem de encontro a esse valor de querer ser melhor, de evoluir, sei lá, eu queria com 70 anos ser uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje com 41, entendeu? Então a leitura é uma coisa que eu vejo que encaixa nesse hábito.
e ela também me traz para o momento presente. Eu não consigo ler um livro e pensar no trabalho, entendeu? Então a leitura ela é um hábito meio que mágico para mim, é uma coisa que me dá prazer, me traz para o momento presente, vai de encontro com o meu valor. Então eu sempre acho um tempo para fazer isso, né? Então, sei lá, eu tento ler um pouco todo dia, mas eu não tenho uma meta de páginas por dia, mas é um negócio meio natural. Então, é natural eu levar meus filhos para a escola, trabalhar aqui, buscar eles da escola, ficar com eles quando eles vão dormir. Para mim é natural pegar ali o meu Kindle e ler umas páginas, sabe? É um negócio que me traz para o momento presente, né? Não é um sacrifício, sabe? Eu acho que toda atividade que é um prazer, que te traz para o momento presente, assim, é uma coisa que é fácil, que é natural. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cassiano. Não é uma pergunta, é mais um comentário mesmo sobre a minha experiência com gestão do tempo. Eu acabei lembrando que na minha pós-graduação a primeira disciplina era gestão do tempo e foi muito importante porque eu aprendi algumas técnicas para me organizar melhor e o professor ensinava algumas técnicas e a que eu escolhi para praticar no meu dia a dia foi botar um quadro de cortiça na parede, na porta do meu quarto, com os post-its. Então, tinha todas as minhas tarefas do dia, separadas por dia de semana. E foi muito legal fazer isso, porque eu consegui me organizar para fazer minhas tarefas. Então, tinha a parte de trabalho, a parte de diversão, a parte de estudos também. E com isso, eu consegui terminar minha pós-graduação muito rápido. E eu acabei lembrando também sobre a matriz de urgência, né, que ele ensina também, onde é separado por urgência e importância, onde se é muito urgente e é muito importante, faça. Se é muito urgente e pouco importante, delegue, se você puder delegar para alguma pessoa. Se é muito importante e pouco urgente, você pode planejar e agendar para fazer outra coisa. E se é pouco importante e pouco urgente, significa que você pode dispensar aquela tarefa. Então, eu sempre tento lembrar desses conceitos para aplicar no meu dia a dia. E agora eu voltei a usar um to-do list para colocar todas as minhas tarefas, colocando no quadro virtual de trabalho mesmo, assim. Eu não funciono tão bem online, mas para trabalho eu acho que funciona muito bem comigo. Então eu comecei a usar um to-do list, onde eu coloco todas as minhas metas e coloco qual atividade está parada, qual eu estou fazendo e qual eu terminei, e as atividades que ainda não comecei. Então tem sido muito bacana praticar isso novamente, porque eu estou conseguindo me organizar melhor e ter tempo para fazer minhas coisas. É isso. Quadro Kanban virtual, né? Se funciona para projeto, por que não funciona também para sua vida pessoal, né? É bem legal mesmo. Mais alguém, pessoal? Pessoal que está online, tem mais alguma pergunta? Se quiserem abrir o áudio aí, fiquem à vontade. Bom, acho que encerramos então. Eu queria, em nome do desenvolvimento humano, do QAcast, que difícil. Em nome do desenvolvimento humano e do QAcast, queria agradecer. Obrigado, Alex. Obrigado, Toshi, por ter deixado um pouquinho do seu tempo e dos seus ensinamentos, das suas dicas para a gente, da sua experiência aí. Muito bacana estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado, pessoal de Recife, Manaus, QA 01 e 02. Talvez daqui a uns 3 meses a gente se vê de novo, né, Bia? 4 vezes no ano, então daqui 3 meses a gente se encontra de novo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Toshi. Salve de palmas aí.